Avara! Que situa... Edson Lima tava aberto o microfone, Edson Lima? Ah, então beleza. Meu irmão, eu fiquei assustado agora, rapaz, sinceramente. Primeiramente, boa tarde aos ouvintes do Pé no Gramado, né? Boa tarde, torcedor pernambucano. Torcedor pernambucano. Pra quem tá estreando, a Estela Soares. Como é que eu posso dizer isso? Ela ainda está na Agamenon, não é que ela já está na Agamenon, não. Ela ainda está na Agamenon. Olha, terça-feira passada ela já chegou em cima da hora. E pediu hoje... pra gente chegar no horário e hoje não chegou. E segundo a Edson Lima, a tendência é piorar. Já imaginou o que vai acontecer aqui? Que falta de absurdo, rapaz. Sei não, sinceramente, viu? Se eu faltar algum dia do programa, vai acabar virando um monólogo, Rodrigo. Tu vai... Não, velho, aí Edson Lima, tu vai ter que pegar o microfone, Edson. Tu não vai ter pra onde correr nesse dia não, Edson Lima. Vai te preparando aí. Mas vamos lá, que hoje tem muita coisa pra falar, né, rapaz? Saiu a arbitragem de Náutico e também do jogo do esporte. A Série D que vai começar e a Série C nada. Posso abrir aspas pra Edilson Lima? Abraça pra Edilson Lima. Posso falar, né, Edilson? Segundo Edilson, era pro Santa Cruz ter ficado na Série D pra ver se jogava o campeonato. Que o negócio tá feio, amigo. Tá feio e não é pouco, não. Também tivemos ontem Copa do Brasil Libertadores, também o Corinthians, amigo, na final. Rapaz, quem diria? É. Ninguém aqui apostou no Corinthians. Ninguém apostou. O pessoal mais com o coração do que com a cabeça. É brincadeira. E hoje a gente tem a Eurocopa, né? Já começa as quartas de finais da Eurocopa. Tudo isso a gente vai falar a partir de agora. O Pé no Gramado está no ar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo esporte, Noblar? Pode ser? Perfeitamente. Então, Edson Lima, meu querido. Não precisa nem me dar boa tarde, não. Tranquilo. Esse é o problema de um cara não ser apresentador e ter que ficar tapando o buraco. Então, enquanto o BG sobe, Edilson Lima. Vitor Noblar, boa tarde pra você, viu? Boa tarde, Rodrigo. Sobe o BG, Edilson. E estarei. E negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Vitor Noblar. Notícias do esporte, por favor. Vamos começar com a arbitragem do esporte internacional, Rodrigo Benson. O árbitro que vai ser o Márcio de Lima Henrique, que vai ser auxiliado pelo Rodrigo Pereira Joia e o Wagner de Almeida Santos. E acreditem ou não, Estela Soares chegou. Acaba de chegar no estúdio, lindo pra sua cara. Ela ainda tem que escolher o microfone, né? Como se não bastasse, apesar que todos falam, né? Mas ela tem que escolher o dela. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, certo? E é. Maria. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Rodrigo, boa tarde ao Vitor. Tá uma... Cadê o Tarsi? Respire. Está sob aviso que o bichinho está fazendo trabalho da faculdade. O bichinho, né? Eu não sei se você vai sentir muita pena dele semana que vem. E é cada um por si. Boa tarde, cada um por si. Sabe que tinha uma expressão, tirem as crianças da sala? Quer dizer, tirem as cadeiras da sala. Ok, produção, continue, Vitor Noblar, é melhor. Você tava falando coisas mais interessantes antes, eu tenho certeza. Tava não. É verdade, começou agora. Tava falando de arbitragem, então não era muito interessante, não. Mas o esporte joga esse domingo, Rodrigo Benson, contra o Internacional. E tem aqueles problemas para montar a equipe. Começando pela lateral direita, que pode ficar sim com o Marquinhos Paraná. Na minha opinião, não é a melhor opção, mas é o que o Mancini vem treinando. Além do Marquinhos Paraná, pode ser que ele entre com o Toby improvisado. Vitor, onde é que o esporte não improvisa hoje? Me diga. No gol, Magrão é um goleiro de origem. O técnico também não é improvisado. O presidente talvez esteja sendo improvisado. Eu acho que ali. é um presidente meio improvisado ali, viu? Na verdade, só a zaga do esporte em si, que é de origem zagueiro, né? Mas é muita improvisação, sim. Culpa do elenco que não foi bem estruturado para o campeonato e fica com essas improvisações. Além do problema na lateral direito, o Sport ainda espera sim a regularização do Henrique no ataque. E danado foi isso. Você não estava gravando o programa, Edilson Lima? Começou um tal de eu me remexo muito aí, que eu comecei a escutar aqui meio sem querer. Tá vendo, Estela já chega atrasada. Ainda chega trabalhando. Pra quem não sabe, eu me remexo muito. É o BG do Rodrigo Benson aqui, né? Já que ele é o Rei Julian do Pé no Gramado. Fala Rei Julian, acho que Madagascar semana passada. Ninguém lembrava disso. Não precisava. Agora lembra. Vitor Noblar, continue com suas informações. Então, falando da questão de improviso na lateral direita, o Sport ainda teve problemas no ataque. O Sport que espera essa regularização ou não do Henrique. O Henrique vem treinando sim no time titular ao lado do Felipe Azevedo, mas ainda tem aquela história do gramado
E vamos ver se o Henrique vai poder jogar ou não. Até agora nada, né? Até Questão agora do não. Henrique. Mas o prazo até sexta-feira e o Sport está tentando sim. Até sexta-feira às 6 horas da noite, o nome dele tem que estar regularizado. Então só falta o papel. Mas um dos dirigentes do Sport, ele disse que está confiante, porque pode ser a qualquer momento. O que acontece? Para quem não entendeu ainda muito bem qual é o problema do Henrique, o Granada pediu para o São Paulo produzir um documento, né, que fosse a rescisão do contrato, enviar para o Sport, o Henrique assina esse documento, manda de volta para o São Paulo envia para a Espanha, para aí sim poder acontecer a rescisão do contrato. Então, Isso até sexta-feira às 6 da noite. Amanhã às 6 da noite tem que estar tudo pronto, tudo enviado e o nome dele no BID. E a Sedex. E a Sedex, não, porque a ideia de Estrela foi brilhante, né? Por que não usar o Sedex? Falando em contratações, Rodrigo Benson. Pelo O menos em basquete tá território arrasando, nacional, pelo menos em território nacional, o Sedex vai ser útil, tá? Realmente. Perfeitamente. Falando em contratações, Rodrigo, você vê como a questão do futebol pesa muito no clube. Se o Sport estivesse numa fase boa, ia estar todo mundo feliz com as contratações da Alessandra e da Adrianinha pro basquete feminino. Ia todo mundo dizer, tá vendo como o Sport está investindo também em outros esportes. Mas como a fase do futebol não é boa, o pessoal faz questão de tirar onda com as contratações. Também achei um absurdo. Mas sem brincadeira, foram duas ótimas contratações. O Sport do basquete feminino, que vai voltar a disputar a Liga Nacional, e contratou duas jogadoras de seleção brasileira, a Alessandra, que é pivô, e a Adrianinha, que é armadora. São duas posições importantes no basquete. O Sport tem duas ótimas atletas para a sua equipe. Voltando a falar de futebol, os jogadores do Sport pediram calma à torcida também em relação às contratações. Eles saíram em defesa da diretoria. Disse que as derrotas não são justificadas pelas faltas de reforço, e sim até pela arbitragem, porque a equipe não jogou bem mesmo. E o Sport que vai pra cima, sim, do Internacional nesse domingo. Sabe que só o resultado, só a vitória interessa ao time. E vamos ver como é que o Sport vai se sair. Em relação à partida de Sport e Corinthians, Rodrigo, que está marcada para o dia 8 de julho, o Corinthians vai pedir a CBF para que o jogo seja adiado, já que o Corinthians vai estar assim na final da Libertadores e não quer mais jogar com o time reserva no Brasileirão. Então o Corinthians vai entrar com um pedido na CBF para que o jogo seja adiado. Não só esse do Sport, mas como Corinthians e Botafogo, que acontece nesse dia 30 de junho. Mas já tem alguma data especulada, não, sabe não, dizer? No momento ainda não. Até porque ainda tem Copa do Brasil, Libertadores, então vamos ver como é que vai se encaixar as datas aí. Ok. É isso aí, gente. Olha, vamos falar um pouco só sobre a escalação do Sport, que deve estar contra o Internacional. Deve ser o Magrão no gol, o Marquinhos Paraná na lateral direita, a zaga com o Bruno Aguiar e Ed Carlos, e o Rivaldo na ala esquerda. Os dois volantes com o Toby e o Richelli. O meio campo formado pelo Williams e o... Deixa eu olhar aqui rapidinho, porque o Marquinhos Paraná vai para a lateral direita. Então o meio campo ainda não está definida essa terceira posição, não. O Toby vai jogar improvisado em que posição que você falou? Primeiro volante. Primeiro volante. E o Marquinhos Paraná na direita. E a dupla de ataque ainda espera sim essa definição do Henrique e do Felipe Azevedo. Mas aí vamos supor que o Henrique realmente não tenha condição de jogo. Ele vai optar realmente pelo Jael ou o William, na atual condição, é a melhor opção? Como o Marquinhos Gabriel não joga, o William deve entrar no meio, fazer aquela posição de meio atacante, e o Jael de centroavante. Então, teoricamente, só sobra o Jael, né? Caso o Henrique não... Tem o Juan também, mas eu acredito pela experiência do Jael e pela um centroavante fixo na área, ele vai entrar com o Jael, se o Henrique não puder atuar. O Sport treinou ontem de manhã, um treino tático, e mais uma vez trabalhando nas finalizações que o Sport vem pecando nas últimas rodadas. Contra o Bahia, o Sport dominou o jogo praticamente, mas chegou de frente pro gol e não conseguiu transformar as boas chances em gol. Então, assim, tá trabalhando com a equipe, quer que a equipe acerte as finalizações, porque Série A é isso, né? Se você não fizer o gol lá, você vai tomar o gol ali. Se não fez lá, vai tomar o gol aqui. O Ed Carlos que ontem falou, né, um pouco sobre a questão dos atacantes do Internacional, tá de olho em todos eles e tem que estar preparado realmente. O Inter, ele tem um ataque meio que explosivo demais, rápido.
o Gilberto, que mesmo sendo reserva, ainda assim tem entrado e tem feito um bom trabalho, vai dar trabalho novamente ao esporte. Né? O Inter tem um meio campo pra frente muito bom, né? Você tem o Oscar, tem o Leandro Damião, tem o Dagoberto, então vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe. A gente sabe que o esporte vai ter que contar muito com o apoio do seu torcedor. E só um detalhe, né? Do B o relógio tá correndo contra ele, né? O jogo já é domingo, hoje já é quinta, até agora não apareceu ninguém no TIP, no aeroporto. O negócio tá ficando feio. Tá ruim. Nem no Porto do Recife também apontou ninguém, não. Então... Cantinho, nem na parada aqui do Derby aparece ninguém, rapaz. Mas por lá. Sabe por que as contratações do esporte no basquete são melhores que as do futebol, Rodrigo? Diga lá, Nova. Porque o Cícero Souza é só na parte do futebol. No basquete já é outro. Aí não sim, tá explicado. Será que é Cícero Souza a quem Hamilton se referiu quando disse que tem um diretor querendo botar o esporte pra baixo? Será que ele se referia a teve essa história ontem também. O Hamilton deu uma entrevista. Vamos fazer o bolão de quem é o diretor aí, que ele se referiu? Mas a gente teria que saber o nome de todo mundo. Eu não sei o nome de todos. Eu também não, mas eu desconfio. Mas assim como o Hamilton, eu vou falar na hora certa. Na hora certa que você souber o nome dele, aí você fala, né? Não. O Hamilton que deu uma entrevista outra exclusiva pro Super Esporte e falou que tem alguns dirigentes querendo colocar o time do esporte pra baixo. Diz que tem dirigentes que não gostam do Hamilton e por isso quiseram logo oferecer ao jogador aos outros clubes. O Hamilton que disse que tem o contrato dele até o dia 3 de dezembro e espera cumprir o final do contrato. Ele disse que não vai negociar, né, com nenhum clube, vai ficar no esporte, mesmo treinando separado, mas que só sai da ilha no final do contrato dele. Então, eu não sei se eu dou parabéns pelo profissionalismo dele, ou se eu digo que ele está fazendo besteira, porque ele poderia estar atuando como titular em outro elenco, e mesmo assim vai estar parado, pode até cair no esquecimento, querendo ou não, né, que até dezembro vão lá 6 meses, né, mais ou menos. Então, não sei se essa é uma boa opção do Hamilton não, mas se sabe, é o desejo dele, né? Sabe o que eu acho, Rodrigo? Pela falta desse primeiro volante no elenco do esporte, alguma hora o pessoal vai chamar o Hamilton de volta. É o que vai acabar acontecendo. E aquele negócio pode estar afastado, mas quando a coisa do futebol não vão bem, o pessoal vai e chama de volta. Do esporte, por enquanto é isso, Rodrigo. Já está vendendo os ingressos na Ilha do Retiro. Começou hoje, né? Eu sinto que o Vitor me exclui da mesa hoje. Por que, querida? Isso se refere a Rodrigo. Mas sabe o que é? Porque o computador está na sua frente. Eu vou até abaixar aqui para poder ter uma visão mais privilegiada de sua pessoa. Rapaz. Tá certo? Ela não faria isso com você conscientemente. Talvez inconscientemente, não sei. É ótimo que a gente sabe, assim, a real vontade das pessoas aqui nesse programa. Não, meu amor, faço não. Sabe que eu tenho uma admiração moral por você. Você que vai trazer as cheerleaders pra cá. Então ninguém pode reclamar de você não, Stanley. De jeito nenhum. Só pra eu confirmar o time do esporte aqui certinho, Rodrigo. O Sport com o Magrão, o Bruno Aguiar e o Ed Carlos na zaga, o Marquinhos Paraná na direita e o Rivaldo na esquerda, o Richelli e o Top de volantes, e o meio vai ficar com o Felipe Azevedo, além do Williams, e sim, o Thiaguinho no meio. Ele quer uma peça assim, carimbada já no meio campo do esporte, né? Infelizmente. Eu ouvi um Ave Maria aí, Edilson. Ave Maria. Eu ouvi, não foi, Edilson? É triste, rapaz. Realmente, enquanto o Thiaguinho não sai do meio de campo do esporte, o negócio não vai pra frente com o diretor, sem diretor. É complicado. E Edilson Lima fez um lembrete interessante. Todo mundo se machuca no esporte, menos o Thiaguinho. Vaso ruim não quebra. Ele que tava machucado, não é? Um tempo desse aí, passou um tempo machucado. Mas acabou se recuperando. Vaso ruim não quebra, gente. Acabou se recuperando. Que alegria de falar nisso, né? Acabou se recuperando. É tipo a Série C. A Série D vai começar, mas acabou que a Série C não vai. Aí o cara, não, acabou que o Thiaguinho se recuperou. Tipo, podia ficar machucado mais um tempinho, né? Assim, eu acho que a gente tem falado muito, frisado. Com o William recuperado, será que o William não ganha essa posição ali no meio? Não, ele deve estar titular também contra o Internacional, mas tem a questão do Henrique jogar ou não. Se o Henrique jogar, o William sim deve estar no ataque. Se o Henrique não jogar, aí o William deve ir pro meio e o Jael na frente. O William vai jogar sim contra o Internacional. Mas Thiaguinho tá lá no meio do mesmo jeito. Thiaguinho sim. Ali é titular absoluto. Thiaguinho não sabe mais não, rapaz. Thiaguinho é o Marcelinho Paraíba da nova era. Eu acho assim, a gente vem frisando muito a questão acho que você fez uma comparação não muito
boa aí. Afinal de contas, o Marcelinho Paraíba, por mais um jogador conturbado extracampo... Da era negra do esporte. Olhe, pelo menos dentro de campo ele às vezes fazia alguma coisa quando queria. Mas o Thiaguinho, eu acho que nem querendo ele faz alguma coisa que presta. Não é nem má vontade, é porque ele é ruim mesmo no meio de campo. Velho. Não, eu acho o seguinte, a gente vem frisando muito. Eu acho ele até ruim na lateral mesmo. A gente tem pegado muito no pé do Thiaguinho. Vamos dar uma trégua pro cara. Vamos dar uma trégua. Eu acho que... A trégua de quanto? 5 minutos, tá bom? Não, uma trégua até a segunda-feira, que o Sport joga no domingo. A gente vai ver o que é que ele vai fazer. Vamos dar mais uma chance. Vamos dar mais uma chance ao Thiaguinho. Não, Estela Soares. Eu me comprometo a não perturbar com o Thiaguinho hoje e amanhã. Pronto, certo? também. Vou esperar o jogo de domingo. Vamos ver o que é que ele vai fazer em campo. Até porque... Então, eu faço questão de fazer um post sobre a atuação de Thiaguinho no pé no gramado. Mas, ok? A gente fica pegando muito no pé do Thiaguinho, mas isso é um reflexo da incompetência da diretoria. Lógico. Que não trouxe um meio campo de qualidade. Então, cara, a gente fica pegando no pé do Thiaguinho. Ele está querendo causar tumulto na diretoria do esporte. Eu aviso logo, um tumulto pacífico. Mas ele está querendo. Sempre pacífico, viu, gente? Eu já falei do tumulto pacífico. Já falaram até de assassinato, mano. É brincadeira, rapaz. Estão querendo matar um boi aqui no estúdio. Galera, não perdoa não, amigo. Será que tem alguma macumba que... Minha gente. Use um boi. Voltando ao futebol. Rapaz, sinceramente. Voltando ao futebol. O jogo contra o Bahia já passou, deixa a macumba pra lá, gente. Tem mais alguma notícia? Ai, meu Deus do céu. Se o baiano estiver ouvindo isso, Rodrigo, eu juro. O processo vai ser em você, não é em mim. Ok? Rodrigo, que preconceito místico religioso foi esse? Também acho uma coisa muito... Eu acho que você deve desculpas aos baianos. Rodrigo... Eu só acho que você deve desculpas aos baianos. Juro. Eu pediria desculpa ao vivo agora, velho. E logo. Foi só brincadeirinha, gente. Só brincadeirinha. Edilson, olha pra ele como tu olha pra mim quando eu faço alguma coisa de errado. Vai, Edilson. Como tá se diz? Vocês não tiveram infância, não, foi, gente? Cadê Tassi daqui agora pra falar isso? Com certeza. Eu acho que o Tassi seria o primeiro a dar um peteleco no teu ouvido. Mas Estela Soares, vou desejar você agora. Do esporte, é só isso no momento. Amanhã já deve ter uma... Eu acho que com essa a gente pode encerrar, não é? Por favor, né? Então, amanhã, tarde, deve ter alguma definição sobre se o Henrique vai jogar ou não. E a gente sempre vai ficar atualizando o site e a página no Facebook. É isso aí, gente. Fiquem ligadinhos. Já que não tem mais nada do esporte, vamos dar uma pausa agora. Daqui a pouco a gente volta com as notícias do Náutico, certo? E com as notícias de Santa Cruz. Tudo direitinho pra vocês aqui no Pé no Gramado. Gente, fiquem aí ligadinhos. Os comerciais. Você que é apaixonado por futebol sabe que som é esse. É o som que dá início a uma das maiores paixões do brasileiro. Que transforma jogadores em ídolos. E deixa torcedores loucos para liberar o grito mais aguardado, mais desejado, o grito de gol. E a Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco é uma das responsáveis por levar toda essa emoção até você. A CDP, 90 anos dedicados a aproximar ainda mais o torcedor da sua maior paixão. Rodrigo Benson. Rodrigo e o Benson. Náutico. Rapaz, o Náutico... Ok. Eu só acho que eu estou sendo trollada ao vivo aqui hoje. Se vocês tivessem dito, eu passava direto, não precisava nem vir, entendeu? Não, precisava, sim. Ah, é? Aham, tá. Rodrigo Benson, as notícias do Náutico. Então, no Náutico tá acontecendo poucas coisas, vamos dizer assim, né? Primeiro que saiu a arbitragem, né, pra partida contra o Atlético Mineiro, então eu vou passar logo aqui. Quem vai apitar o jogo é o Rafael Claus, ele que é paulista e vai ser auxiliado por Alessandro Rocha de Matos, que é da Bahia, e por Anderson Moraes Coelho, também de São Paulo, né? Então a arbitragem aí definida, então tomara que dê tudo certo. O Náutico que tem um tabu seríssimo para quebrar aí. Há mais de 50 anos, não, porque o Náutico nunca venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, então esse tabu dura 57 ou 56 anos. Tá na hora, né? Então foram 18 jogos, 17 vitórias do Atlético Mineiro e um empate. Então o Náutico aí vai tentar quebrar esse tabu no jogo de sábado, um jogo complicado, já que
Ronaldinho vai estar em campo, né? Um empatezinho já não seria má coisa, Já não né? seria, exatamente. Qual o histórico desse ano do Náutico com tabus? Ele tem quebrado alguns ou... Acho que é a favor, não. Talvez contra. Não, então... Não, mas eu lembro que o Náutico teve uns tabus esse ano já, só não me recordo agora quais são exatamente. Foi Eu me lembro que na Copa do... do... Não, foi da Copa do não. Brasil, foi na própria Copa do Brasil, não? Ou o Náutico nem passou na... Foi o esporte da Copa Enfim. do Brasil, que o Paysandu nunca tinha passado por isso. É verdade, é O verdade. cara nunca tinha feito um gol, o Pikachu nunca tinha evoluído, tudo festa. Pikachu não tinha virado Raichu, não é? Enfim, mas Rodrigo, me fala, você acha que tem o elenco do Náutico hoje, enfrentando o elenco do Atlético Mineiro, tem como quebrar esse tabu, tem como vencer, pelo menos com 1-0 ali dentro da casa do Atlético? Vai ser complicado, O elenco do Náutico, apesar de ser um elenco bom, mas o Atlético Mineiro tem lá suas peças individuais que fazem muita diferença, como a gente já vem falando aqui, o Ronaldinho Gaúcho, quando quer jogar, ele pode equilibrar todo um jogo. O Náutico vai ter uma certa vantagem, não. O Náutico tem um lado positivo que vai poder contar com o Derlei, que era dúvida, né? Mas agora o departamento disse que o jogador já está liberado. Em contrapartida, o Auremi não tem condições de jogo, então no lugar dele provavelmente vai entrar o Alessandro, que vai fazer sua estreia com a camisa do Náutico, né? Ele que é mais experiente, diz que essa experiência dele vai fazer a diferença no jogo, pelo menos é isso que ele espera. Então vamos aguardar. E do outro lado do Atlético Mineiro tem um Jô, que disse que vai fazer de tudo para ajudar o Ronaldinho a fazer esse primeiro gol dele contra o Náutico. Então assim, tecnicamente é um jogo equilibrado. Acho que a diferença vai ser as peças individuais. Né? No caso do Náutico vai ter na minha opinião, né? O Derlei vai fazer uma grande diferença, pode fazer na verdade, o Rainer também pode fazer uma grande diferença. Já do lado do Atlético Mineiro, o próprio Jô, o Ronaldinho, o Bernard, se eu não me engano. O Rainer que tem imposto bastante velocidade, a equipe do Alvirrubra, não é? Que tá tendo esse time aí, e talvez, não sei se não comparando dois jogadores, mas colocando o Ronaldinho ali pelo meio, não é mais um jogador tão rápido quanto antes, não é aquela coisa, ele é mais um passe tático, um passe mais colocado. Talvez essa rapidez possa surpreender ali. Mas o Martinez deu uma declaração interessante em relação ao Ronaldinho Gaúcho. Ele falou o seguinte: resolve o jogo em um passo. E ele não está errado, não. Se der bobeira, o Ronaldinho pode resolver o jogo em um lance só, nem que seja 1-0. Mas tem que ter cuidado. E é como o Márcio Rosário, se eu não me engano, foi o Márcio Rosário que falou: não pode deixar o Ronaldinho pegar na bola. E se pegar, tem que cortar logo o espaço, dar logo o combate, para não dar tempo de o Ronaldinho pensar muito o que fazer. Então, pelo menos no caso do Ronaldinho, né? Do Atlético Mineiro não joga só o Ronaldinho, tem os outros 10. Mas o Ronaldinho em si merece uma atenção especial, porque senão vai ficar complicado pro time do Galo levar essa vitória, ou pelo menos mais um empate, né? Não sei se quebrar o tabu, mas pelo menos um empatezinho dá pra arrancar lá do time mineiro. Gente, o Náutico que vem aí numa sequência de 2 vitórias, acho que um empate fora de casa, agora, principalmente contra o Atlético Mineiro, tem o Ronaldinho aí que voltamos a frisar, pode não estar na sua melhor fase, mas também não podemos esquecer do profissional que é, da qualidade que o Ronaldinho tem, então um empate ali com o Atlético, eu acho que o Náutico já viria satisfeito para casa. Mas lógico que mais 3 pontos sempre são bem-vindos. O Atlético é o terceiro colocado, se não me engano, na tabela, né? Então... Falando em Ronaldinho Gaúcho, Rodrigo, tem uma curiosidade, hoje faz exatos 10 anos que o Ronaldinho Gaúcho fez aquele gol contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2002. Ali não, viu, meu amigo? Aquele que ninguém sabe se ele chutou, se ele foi cruzar. A bola entrou no bar, né? Gol. Eram 3h30 da manhã. Foi uma festa lá em casa. Ave Maria. Eu lembro também, cara. Eu gritei tanto nesse dia que aquele gol foi fora de série. Foi fora de série aquele gol. Eu não queria saber se era madrugada, se era de manhã, se o cachorro tava dormindo, se o papagaio tava acordado. Eu sei que eu gritei gol. O Edilson está lembrando aqui que o irmão dele machucou a mão dele nesse gol. Eu acho que você poderia explicar aos ouvintes, Edilson. Você não tem microfone, esqueceu? Lembrando que o Edilson também tem que cuidar da parte técnica, certo? Então, BG. Foi o seguinte, eu tava deitado no tapete, ele tava na cadeira de balanço, então como ele impulsionou, né, pra trás, minha mão tava embaixo da cadeira de balanço. Ai. Na hora do gol, né? Tua mão tava na parte de trás da cadeira de balanço. Olha, imagina o tapete, a cadeira de balanço, certo? E aí a mão do Edilson apoiada assim, sentado, embaixo da cadeira de balanço. Coisa de menino amarelo, que nunca machucou a mão em cadeira de balanço. Tu só bota a mão no lugar errado, né? É brincadeira. Olha, veja Eu bem. nem sei pra quê.
Rodrigo, continue, por favor, Rodrigo. Não, então, o elenco do Náutico basicamente é só isso mesmo que tá Me diz uma acontecendo. coisa, e a regularização do Chiesa? Alguma novidade? Até agora Sabe nada, dizer eu se olhei- ele pode... Eu olhei hoje de manhã no site da CBF e até agora não tinha saído nada sobre a regularização do Chiesa. E assim como o Henrique do Sport, o Chiesa tem que ser regularizado até amanhã às 6 da noite para poder jogar contra o Fluminense, que é o desejo do Galo. Porque ele tem que cumprir a suspensão amanhã, no sábado, no caso, pra poder jogar. Rodrigo, sobre aqueles exames do Derlei, se vai poder jogar Então, ou o não. Derlei, Então, como ele- eu falei, já foi liberado, só o Auremi que ainda não. O problema do Auremi é que ele está sentindo muitas dores. Então o departamento médico está achando que é algo mais grave do que foi diagnosticado. Então vamos esperar um pouco mais, se eu não me engano, o Náutico viaja hoje. Então antes Hoje, da 5 viagem, horas da tarde. antes da viagem do Náutico vai ser feito mais um exame Auremi para ter certeza se ele realmente não tem condição de jogo ou se existe a possibilidade dele viajar. Mas tudo indica que ele vai ficar em Recife mesmo. Gente, o Martinez também, que foi um dos outros jogadores que jogou com infiltração, né, contra o Grêmio, mas está recuperado já, tá bem, vai enfrentar o Atlético e se diz preparado. E a declaração dele foi bem sucinta, quando disser que o Ronaldinho é aquele cara ali que não se pode deixar tocar na bola e, como ele disse, resolve realmente em um passo. Então a equipe do Náutico tem que ficar ligada, principalmente no Ronaldinho, mas também não esquecer os outros jogadores, que também tem qualidade. Antigamente, para você marcar o Ronaldinho, você não podia fazer que a bola chegasse nele. Porque antigamente ele podia pegar a bola e arrancar. Hoje em dia a bola pode até chegar nele, mas você não pode deixar ele tocar a bola, entendeu? A bola pode até chegar nele, você não pode dar espaço para ele com a bola. Exatamente. E o Galo fez mais um treino fechado, né? Já tinha esquecido de comentar isso aí. Mais um treino fechado contra o Grêmio deu certo. Então, Ele fez treino fechado hoje? Sim. Hoje pela manhã o treino já foi fechado, já pra imprensa. Então, contra o Grêmio deu certo. Time que tá ganhando não se mexe, né, Rodrigo? Mas até porque não tem muito o que fazer. A única alteração é a saída de Auremi, porque não tem condições de jogo, né? E por enquanto só, o resto dos jogadores está tudo Por liberado. enquanto ele não tem aonde mexer. Até o jogo contra o Fluminense, que é quando o Chiesa provavelmente estará regularizado. Se o Chiesa estiver regularizado, aí o Galo vai ter uma leve dor de cabeça para poder ver quem ele vai tirar ali daquele meio campo para poder colocar o atacante. E além do Alessandro, outra novidade, entre aspas, né? O Márcio Rosário, que tá voltando aí da suspensão. Que E o provavelmente Caveirão vai que vai pro terceiro jogo, que provavelmente... Márcio Rosário parte 3. Acompanha a próxima expulsão Rodrigo dele logo Bessa. mais. Voltando ao assunto que a gente tinha levantado aqui, acho que algumas semanas atrás, o Chiesa não tinha sido nem confirmado no Náutico ainda. Se o Chiesa entrar, quem sai? Foi até um debate assim que eu tive até com o Estela. Primeiro a gente tem que saber onde o Galo vai querer posicionar, se vai querer usar o Chiesa no meio ou no ataque. Se for no ataque... Óbvio que é no ataque. Eu não tenho dúvida disso, não. Mas vamos usar todas as possibilidades? A gente vem comentando aqui há vários programas. Não, óbvio que você tem que analisar as possibilidades, mas a gente vem conversando aqui há vários programas a falta daquele cara ali pra matar a bola. Chegou o Chiesa e a gente sabe que ele é esse cara, o matador, digamos assim. Então, escalar o Chiesa no meio campo é meio que você ia perguntar mas ele o que é que o Galo meio tá avançado. fazendo. Entendeu? O que é que o Galo tá fazendo colocando o Chiesa no meio campo? Mas ele pode usar o Chiesa como um meio um pouco mais avançado, seria mais ou menos a ligação. Mas aí, em tese, ele tem o Rainer pra fazer isso. Com boa qualidade no meio campo e no ataque Mas também. é que tá. Primeiro fale logo, Vitor, antes que eu comece meu raciocínio. Não, pode começar o raciocínio. Porque a questão aqui é o seguinte, se bota o Chiesa no ataque, ele tira ou Araújo ou o Rainer. Qual é o problema? O Araújo está sendo usado como titular desde o começo. O Rainer entrou um pouco depois, então teoricamente ele teria que tirar o Rainer. Porém o Rainer vem fazendo excelentes partidas. Se for colocar o Chiesa como um meia um pouco mais avançado, ou ele vai ter que perder o Rainer, que vem fazendo boas partidas, ou ele vai ter que tirar um dos meias ali, o quarteto do Náutico vai ter que se desfazer, vamos dizer assim. Na minha opinião, o Derlei não sai, o Derlei é peça fundamental. O Souza vem recuperando sua posição titular, vamos dizer assim, que eu também acho que não sai, apesar de ter feito uma apresentação apagada contra o Grêmio. Sobra pro Elicásio e o Martinez, certo? Então aí o Galo vai ficar com a dor de cabeça aí. Então eu acho difícil, porque ele vai ser titular, sem sombra de dúvida. Agora dizer agora, Rodrigo quem sai, quem vai sair fulano, é um pouco complicado. Se eu fosse apostar em alguém, Estelinho, Diga. eu acho que vai sobrar pro Souza. Eu também acho, e não é só você não. Eu tenho perguntado a algumas pessoas, a alguns alvirrubros também, na opção deles, quem sairia. A gente sabe que o Souza e o Galo não têm uma relação muito amorosa, digamos assim. São bem profissionais,
Quando a questão é um bom jogador, vai colocar ele em campo, não vou tirar ele por conta de desavenças. Mas a gente sabe que o Souza e o Galo se bicaram aí meio que no começo do Campeonato Brasileiro. Na verdade, os dois não se batem até agora. Eu acho que vai acabar sobrando pro Souza, porque o Martinez entrou e tá jogando um futebol muito bom. Mesmo um pouco apagado, ele tá jogando um bom futebol. É por isso que no jogo do Grêmio, assim como o Souza jogou apagado, o Martinez também não fez muita coisa. Uma pessoa me falou, assim, uma possibilidade que eu acho que, eu não sei se é muito válida, mas pode ser tentada. A retirada do Auremi ali da lateral, a colocada do Rainer nessa lateral, jogando mais pro meio, mais puxando pro meio. Entendeu? Fazendo o que o Lúcio faz, aquela diagonal, Isso. né? Eu acho que não O vai dar problema certo, é que você tem o Rainer do lado direito e o Lúcio do lado esquerdo, vai vai ficar ficar levando bola nas costas direto. o jogo todo. Eu acredito que ele vai tirar o Souza, quer dizer, se ele for fazer isso, vai tirar o Souza, colocar o Rainer no meio, deixar a dupla de ataque com o Araújo e o Chiesa. Até porque o Derlei e o Eli são aqueles volantes ali de marcação, né? O Derlei é aquele cara que marca mais individualmente. O Eli é aquele volante de contenção, não deixa a bola passar. Então fica meio que complicado. O Galo vai ter sim uma dor de cabeça para ver quem vai tirar desse time. Pode acabar sobrando até pro Rainer também. Não sei, tem feito boas partidas, porém a gente não sabe o que se passa na cabeça do treinador. Deixa eu dar outra informação aqui antes que eu me esqueça. Acabamos falando do Rainer. Fontes, certo? Fidedignas da minha pessoa, falam que o Rainer talvez possa assinar um contrato com o Náutico mais prolongado. A gente sabe que o contrato do Rainer é até o final do ano. O jogador está gostando de ficar no Náutico, das oportunidades que tem recebido. E o Náutico, consequentemente, a gente tem visto que a torcida tem aprovado, a diretoria também e o treinador também. Então, por questões aí, vão tentar um empréstimo a mais longo prazo, ou então um desvínculo dele do time que ele está, eu não sei, Rodrigo, se você souber, por favor, me informe, e tentar fechar um contrato mais longo com o Náutico aí, talvez de 2 anos. Então vamos ficar ligados aí. É jovem ainda, se não me engano. 21 anos. Ele e o Auremi são duas peças Chegou como fundamentais. aposta, vem fazendo um bom campeonato brasileiro e merece sim essa confiança da diretoria. Então faz bem aí, diferente da diretoria fazendo um bom trabalho aí, né? Então parabéns. Pois é, gente, mas essa questão aí no meio campo ainda vai ficar uma dúvida que vai durar, eu acho que até o jogo do Fluminense. O Galo vai querer fazer mais uns 2, 3 treinos fechados pra ver quem ele vai retirar ali, como ele vai poder jogar contra o Fluminense. O Galo que gosta, né, desse suspense e tal. Mas vamos ver, eu acho que é até é uma briga boa. Prova que o Náutico tem mais que 11 jogadores ali pra atuar. Caso um bom resultado, até mesmo com a derrota, mas se fizer um bom jogo contra o Atlético Mineiro, eu não sei se o Chiesa já vai estar titular nesse time não, viu? Acho que pode ser que ele entre no segundo tempo do Fluminense. A princípio eu também não acho que ele já vai entrar de cara. Mas também depende muito do treinamento, né? A gente também não pode tentar ficar desviando o que toda passa aquela pela semana de cabeça treino, do Galo. Então vamos aguardar, vamos primeiro esperar a liberação do jogador, né? Que tem esse detalhe ainda. Ele precisa ser liberado, quer dizer, precisa ser regularizado, cumprir a punição, saber qual jogo ele vai estrear. O Galo aí sim é que vai fazer um bocado de treino fechado mesmo, né? Que já tá ficando um negócio meio chato. Mas paciência, vamos aguardar, vamos ver o que é que com certeza o Galo vai fazer a melhor escolha pro time do Náutico, isso aí sem sombra de dúvidas. Quando eu uma pequena informação sobre o Náutico, Diga o lá. Náutico é o time que recebeu menos cartões amarelos. Era o Sport, mas o Sport recebeu uns aí. Os 3 contra o Bahia. É porque amarelo, Rosário recebe vermelho. E é tipo assim, E o tipo, primeiro dois foi amarelos não, sabe? é direto vermelho. Então o Não, Náutico gente, só o recebeu- segundo cartão, o segundo vermelho foram 2 amarelos e Quantos amarelos consequentemente tem lá? O vermelho. Náutico tem 5 cartões amarelos, o Sport tem 8. E lembrando que, se eu não me engano, o Atlético Mineiro é o que mais tem cartões amarelos. É o quarto, o Cruzeiro é o primeiro com 17 e o Atlético então o Mineiro com Cruzeiro- 14. Então ultrapassou aí. E, se eu não me engano, o Atlético Mineiro Era estava isso em primeiro mesmo. nessa lista aí. Então é a defesa os jogadores mais avacalhados contra os menos avacalhados. Avacalhados. Que termo propício, Rodrigo Pérez. Você achou? Muito obrigado, viu, Vitor Novato? E aí, Estalinha? Eu acho que as notícias do Náutico são essas, gente. Mais alguma coisa? Eu não tenho mais nenhum furo pra dar sobre a também questão não. do Náutico. Posso chamar o intervalo, Rodrigo? Por favor, Novato. Você Ele hoje tá todo empolgado pra ele tá chamar. realizando o sonho dele. Eu acho que sim, né? Edson Lima, vamos pro rápido intervalo. Já a gente volta com as notícias do Santa Cruz. Oh!
Você que é apaixonado por futebol sabe que som é esse. É o som que dá início a uma das maiores paixões do brasileiro. Que transforma jogadores em ídolos. E deixa torcedores loucos para liberar o grito mais aguardado, mais desejado, o grito de gol. E a Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco é uma das responsáveis por levar toda essa emoção até você. A CDP, 90 anos dedicados a aproximar ainda mais o torcedor da sua maior paixão. Eu sou Santa Cruz. Estamos de volta com o pé no gramado. Que lindo! Estela Soares e o Santa Cruz. Eu acho que é aquela cadeira que inspira ali, É o verdade. local que inspira. Até a porque pessoa. dizem também que o apresentador ganha mais dinheiro que os comentaristas, então... Coitadinho. Eu empresto minha posição por um dia a você, Vitor. Eu não faço questão não, mas só por um dia, tá? Tá certo, filho. Amanhã voltaremos às... a Aos normalidade. comentários da apresentação normal. A normalidade. Primeiro você tem que chegar na hora, né? Mas enfim, eu queria fazer só um comentário, Vitor Noblar, no dia que você for produzir um filme, Opa. não contrata o Edilson Lima pra fazer um personagem que chore. Porque eu não sabia se ele tava chorando, se ele tava rindo, se ele tava sofrendo alguma convulsão. Eu não sei o que foi aquilo. É verdade. Olha, gente, vamos falar das notícias do Santa Cruz. Tá Ok. barrado no quiosque da Brama. Ei, Edilson, parceiro! Não, tem que Aquela barrar abraço. logo, porque aquela foto é meio comprometedora pra você, meu irmão. Eu lhe aviso previamente, só viu? comentadora pra ele. Claro, porque tu, meu querido, que, tu se cara? compromete Não tava automaticamente. fazendo nada, eu tava ajudando Edilson Lima ali na programação. Por trás. Não, eu estava do lado. Aham. Tá vendo você levando pro... Aham. Deixa pra lá. Ok, gente, vamos falar do Santa Cruz que é melhor. O Alex, ele vai vir aqui um dia, vai me contar como é que foi toda essa situação. E Aí passa você aproveita e pergunta ele do 2233. Ele já informou, disse que testou também e é um bom local. É, né? É. Tá bom. Olha, o Santa Cruz que ainda aguarda a Série C. Eu, sinceramente, não tenho mais nada o que falar Tem. do Santa Cruz além disso. Sim, tem alguns detalhes, algumas coisas, mas Alguns o detalhes que, importantes. o que são relevantes realmente, e é o que todo o elenco, a torcida, a diretoria está esperando, é o início da Série C. A Série D já vai começar dia 23 agora, Sábado já começa. neste sábado. São João e tal. Quer que eu diga ainda qual vai ser o jogo? Meu querido, calma, tenha calma. Porém, a Série Só C, quer que é passar bom, informação, nada. ninguém deixa. O 13 informou que recebeu um acordo, digamos assim, da CBF. A CBF propôs um acordo ao 13. Porém, o 13, em vez de responder logo, vai levar o acordo à torcida. A torcida é quem vai decidir se aceita ou não esse acordo da CBF. Vê só, não Gostei. é exatamente a torcida, né? Vai haver uma reunião com o Conselho Deliberativo, alguns membros da diretoria, alguns sócios. Feito o Brasil de Pelotas fez. Podia fazer isso com o do B, né? O do B. Vocês Tudo bem, querem, vamos sentar aqui, vamos conversar. vocês querem tirar do B do poder? Sim. Então, veja só. A Série D, tudo se resolveu, tudo tranquilo, pode ter início já. A Série C ainda não. Enquanto isso, a motivação dos jogadores vai ficando cada vez pior. Afinal de contas, jogar amistosos, jogo treino, essas coisas não é a mesma coisa de você entrar ali com aquela raça, valendo os 3 pontos, o seu time tendo a oportunidade de subir de divisão, colocar o Santa Cruz de volta na Série B, não é? Fica complicado. Os jogadores, a gente já vê aí uma questão, o Memo já se pronunciou dizendo que gostaria de ter ido para Portuguesa. O Renatinho feliz com a possível proposta do São Paulo. O Jefferson já foi para Portugal. Então, se não tomar cuidado, o elenco do Santa Cruz pode se desmiuçar aos poucos. E a diretoria tem que ficar ligada, tem que cobrar realmente o início e o mais rápido possível da Série C. Mas, por favor, diga a primeira rodada da Série D, Rodrigo Benção. Você que é o cara aí das rodadas. De novo. Agora, rapaz, essa Série C Achei. não começar em junho é perigoso. Não, viu, se velho? não começar esse final de semana, o próximo final de semana já é É, julho. rapaz, o negócio tá ficando sério demais. É tenso. Mas vá, fala a primeira rodada da Vamos Série lá, D. né? A Série D começa sábado com um time conhecido dos rubro-negros, eu diria. Oh, Quem vai fazer a estreia é o misto de Mato Grosso contra o Sampaio Correia do Maranhão. Olha, Sampaio Correia, que é um conhecidíssimo aqui dos rubro-negros.
E no domingo tem vários outros jogos, mas eu vou falar só aqui do Petrolina e do Ipiranga, que são os representantes pernambucanos na Série D. Afinal de contas, são 40 times, não é? Na Série D. Se Não... for falar tudinho, vai levar Acaba só o programa. pouquinho. Então, o Petrolina e o Ipiranga estão os dois no grupo A3. E o jogo acontece na Paraíba, Campinense contra Petrolina. E aqui em Pernambuco, Ipiranga contra Horizonte do Ceará. Os dois jogos às 4 horas da tarde. Lapada. Olha, Você gente, acha que os pernambucanos irão perder? Vitor Você Noblar? acha que os pernambucanos irão perder, Vitor Noblar? Sim. Por que você acha isso, Vitor Noblar? Você Campinense. conhece o time do Campinense do Horizonte do Ceará? O do Campinense tem o conhecimento sim. Ah. É um time que jogou com o Santa Cruz aqui. Deu trabalho. Ah, E acredito sim na vitória do Campinense. certo. E qual é o seu conhecimento sobre o Horizonte do Ceará? Olha, você quer a escalação do Horizonte? Por favor. Jorginho no gol. Hã? Ratinho do lado direito. A zaga pro Joãozinho e Pepe. E na lateral esquerda, sim, o grande Gustavinho. Ah. O meio campo vem com 5 jogadores, Rodrigo Benson. É mesmo, é? Rodrigo, Vitor, Edilson, Elber e Tarso. E no ataque? Na frente, Rodrigo Pimpão. E Didi. Pronto. Olha, Peraí, gente. então passou essa conta aí, Não. amigo. Chegou, passou. tá certo. Chegou em 12. Tem uns 12 e 13 jogadores de É porque escalação. como a Série D, pode jogar no 4-5-2. Ah, tá bom então. Veja bem, gente. Com essa questão de demora da Série C e esses jogos treinos acontecendo, esses amistosos, há ainda um receio, digamos assim, de alguns jogadores. O Renatinho se pronunciou e falou sobre a questão de não de se machucar. Ele tem medo de se machucar sério nesses jogos e acabar não participando do possível início da Série C, que em tese está para começar. Nessa delonga, mas está para começar. É o que todos nós esperamos, né? O que é arriscado, eu entendo perfeitamente o atleta, porque você tá ali disputando uma coisa que em tese não vale nada, é só pra você aperfeiçoar mais, ter conhecimento um pouco da sua equipe, que as peças mudam, né? Mas imagina você se machucar, romper um ligamento de um joelho aí. Lembrando que o Santa Cruz vai ter que trazer um lateral esquerdo, porque o Jefferson, que era o único da posição, já marcou, né? Vai ficar aí o Renatinho jogando improvisado. O Renatinho já disse que agora é lateral. É, ele vai ter que improvisar ali. Cada alguém. um Aí cada só um que tá espera que mudando. Tiaguinho fale, eu sou lateral. Tiaguinho diz assim, pô, eu sou lateral, eu não sou meia não. Rapaz, tá mais fácil Eu ele quero virar e que eu sou dizer. banco, eu não sou titular, não. Eita, eu disse que não ia tirar onda com o Thiaguinho. Tá Ah, vendo vendo, você? Rodrigo? Foi mal. É Thiaguinho, impossível. desculpa, Thiaguinho. É impossível, Rodrigo Benson. Mas olha, gente, Foi mais forte que eu, Thiaguinho, desculpa. em questão do elenco, é basicamente isso. O Luciano Henrique, que tá muito feliz também com a questão da empolgação do Zé Teodoro. Ele diz que o Zé Teodoro quer ganhar até rachão. Né? Até nos rachões ele quer que a gente ganhe. Então, pelo menos o treinador dá essa motivação aí. Mas lembrando, é óbvio que o início da Série C precisa começar. Óbvio. O início da Série C precisa terminar. A Série C precisa ter início para poder que os jogadores tenham uma motivação, volte aquela motivação, volte fazer gol, a marcação, aquela questão também de rivalidade que tá ali dentro de campo é sempre bom. Ver o Arruda lotado, acho que os torcedores estão sentindo falta disso, de ir no estádio, de ver o time jogar, certo? O Rafão, boa tarde pra você Rafão já também, chega tirando viu? onda, rapaz. Tudo bem com você, né? Ah, tá. Que bom. Sobre o Santa Cruz, gente, realmente é só isso. Eu não sei se o Rodrigo Benson tem mais alguma informação, mais alguma novidade. Mas o que eu acho que é o fato mais aguardado do ano. O Santa Cruz vai comemorar o início da Série C mais do que o bicampeonato. Creio eu, porque tá complicado, viu? O Santa aqui tá quase 40 dias sem um jogo oficial, né? Então tá complicado aí a situação do Santa Cruz. E o Rafão vai dar uma palavrinha agora. Lá Vai vem. fazer um convite. Olha, portanto que você não usa a palavra pode ser, talvez e entretanto. Não. Rafa não vai falar mais de quem vem, não. contratação do esporte, não. Ele vai dizer o que vai acontecer hoje. Rafão, o que vai acontecer hoje, Rafão? Só rapidinho aqui, Benson, eu vou falar um pouco que Faça seu a Estela merchan. falou. A última vez que a gente conseguiu ver o Arruda lotado foi no show de Paul McCartney, né? Isso tá dificultando demais a situação do Santa Cruz. E Lembrando que foi o show de Paul McCartney, tá conseguindo manter o Santa Cruz até agora sem quebrar. Então, hoje eu vim aqui falar para convidar a torcida pernambucana, não interessa só que seja só a torcida do esporte, mas a torcida
pernambucana, que hoje no auditório da Faculdade Maurício de Nassau, do Centro Universitário Maurício de Nassau, bloco C, o bloco Capunga, como todo mundo conhece, vai ser o documentário Guerreiros de 87, um documentário contando as histórias do que aconteceu nos bastidores do inesquecível título do esporte, aquele polêmico título que é todo ano debatido na imprensa, tanto pernambucana como a imprensa do Sul. Então eu queria convidar a todos que gostariam de assistir e dizer, são 150 lugares, eu acho, no auditório, então eu acho que não vai dar para todo mundo, porque já bastante pessoas já disseram que iriam assistir o documentário, então o ingresso não estamos cobrando entrada, né? Na realidade você não paga um valor, mas o ingresso a gente está pedindo 1 quilo de alimento, estamos pedindo 1 quilo de alimento para fazer uma doação para um lar de senhoras lá em São Martins, eu acho que São Martins é o Jardim de São Paulo, eu não lembro o endereço direto, que é o lar das vovozinhas. Então quem puder assistir, levar 1 quilo de alimento, ajudar a gente, na realidade não é nem a gente, ajudar quem precisa, seria de grande interesse, tá entendendo? Então, De que horas, Rafão? Às 19 horas. Cheguem cedo porque 30 vagas no auditório já estão reservadas. Mais 4 de quem tá aqui, então já tem algumas vagas reservadas. Né? Vai ter alimento, se você levarem, vão ficar à vontade. Porque a imprensa não dá carteirada lá, não. Viu? Pois, viu, tá vendo? Rapaz, assim não tem condições. Eu fico em pé, Então vai ter 30 vagas reservadas já para pessoal da banca, os avaliadores. Eu só acho que ele poderia dar de brinde Eita! Quase que não sai. Até agora não Mas saiu. o documentário, né? O DVD lá. Pra gente poder aqui sortear no programa, fazer uma divulgação legal. O que, é que você acha, A Rafão? canequinha daquela tu já aceita. A canequinha também é uma coisa Esse boa. negócio de dar caneca não é comigo, não, viu, gente? Pra quem não sabe, o Rafão tá fazendo aí. Explica aí a questão das canequinhas que você, junto com. Na realidade foi uma parceria que eu consegui com a Online Gráfica, lá de Boa Viagem, tô fazendo até propaganda dela. Tipo, uma parceria em trocas, tá entendendo? Tipo, eu dava a visibilidade da empresa no meu projeto e ele me cederia algumas canecas. Pra eu presentear as pessoas, o pessoal da banca, os personagens que foram gravados. Gostaria muito, mas eu não tive um poder aquisitivo para trazer o pessoal de São Paulo, com quem eu filmei, o Leão, Estevão Soares, o Marco Antônio, o Betão, mas para presentear o Homero Lacerda que vem, o Leão, o Flávio, o Rogério, o Pedro Luiz, o pessoal da imprensa que participou, que eu convidei, que já marcaram presença, mas eu estou fazendo assim, a Online Gráfica está me ajudando mais ainda do que eu pensei. A gente vai levar umas canecas para vender, umas canecas licenciadas do Esporte Clube do Recife, para vender, e uma parte das vendas será revertida para mim, para dar continuidade no projeto. Então, não vou ficar com dinheiro para mim, para desfrutar, viajar, curtir, não. Uma parte do dinheiro vai vir para continuar, dar continuidade nesse projeto, que o projeto que eu vou apresentar hoje, junto com a Faiga, é de 20 minutos, no máximo 25 minutos. Mas eu pretendo fazer um documentário sobre os Guerreiros de 87, de em torno de 1 hora, porque tem muita história interessante. Então eu tive que encurtar o tempo para colocar as histórias mais impactantes que eu achei. Mas tem muitas histórias, como se o programa me permitir, eu contar uma pequena história aqui. Olha, que não vai estar não vai estar no tempo, não vai estar no documentário. Então, uma história que o Estevão Soares conta, que na concentração do jogo da final contra o Guarani, 1-0, ele estava dormindo. E ele, quando abriu os olhos, ele viu uma sombra gigantesca no banheiro. Então ele acordou o Marco Antônio, que era o parceiro dele de zaga. Fez: Marcão, o que é aquilo ali? Aquilo é um baita de morcego? Aí o Marco Antônio fala pra ele: nossa, o que é aquilo? Ele vai lá olhar. Então quando o Marco Antônio chega no banheiro, que pega, era uma simples borboleta. Então o Estevão Soares fala: nossa, por que eu tô contando isso? Porque dizem que a borboleta é o bicho da sorte. A sorte veio pra mim e eu não fui feliz. Se você pegar o tape, você vai ver que eu perdi um gol embaixo da barra. No segundo tempo, o Marco Antônio fez o gol. Por quê? A sorte veio pra mim e eu não fui feliz. O Marco Antônio foi lá e segurou ela com a mão e fez o gol do título. Tipo, são histórias
que... Ok, Rafão, eu acho que ele tá arrepiando muita gente aqui também, né? Então, tem alguma borboleta pra aqui? Tem que São histórias Eu como tô precisando essa de umas duas, velho. vai ser com histórias como essa que vai estar no documentário do próximo, tá entendendo? Porque que esse é No mais completo. mais completo, mais longo, na realidade seja um longo. Eu só acho que você ainda assim poderia ceder a gente. Fazer aí um H, né? H Já tá saindo da básico. faculdade, custa nada. Na centro universitário agora, né? Custa nada deixar um agradozinho, né? Não, Rafão? pode ficar tranquilo que eu vou mandar a minha produtora. Olha aqui. Ah, pois, viu? Vai estar brincando. Só queria, se fosse possível, fazer alguns agradecimentos, À vontade. se o tempo der e permitir. Ah, eu não tô Dá, aqui pra do sim. Corinthians, não. Queria agradecer a Online Graphic, que me ajudou, a Embaixada da Ilha, a Faiga, a Indaiá, a Net Power, que junto conseguiu fazer esse sonho, que era fazer esse documentário, não tanto pela minha conclusão de curso, mas sim pela uma história bonita, um título inesquecível, um título que vai ficar, tipo, meus netos vão estar Vai aí ser marcado e sempre. vão ficar falando, quem fez esse documentário foi meu avô. Então, mas legal, então vamos falar de futebol, que também é importante. Vamos lá, Sempre. vamos seguir com o Corinthians do Vitor Vitor Nova. aí, que ele... Edilson, adora isso. pode ser esse BG agora, viu, Edilson? Não tem problema nenhum, não. A gente pode falar agora do Corinthians, gente? Vamos, né? Libertadores, Olha, ontem. Libertadores, Corinthians na final, Santa Cruz bicampeão, o que mais? LeBron James vai ganhar a NBA. É uma coisa meio 2012 assim, né? tá Eu, abrupto. Sinceramente, eu acho que eu vou começar a... Então, Eu acho que eu vou... Já é complicado. Eu acho que eu vou pra uma casa muito no alto. Diego, veja só, Diego. Você não Diego, percebeu, ele mas fala, nós estamos O Parece. programa tá ao vivo e tá no ar, não é? Assim. Aí eu tenho que chutar um negócio desse, é Pois é. brincadeira. Mas diga aí, Vitor. Corinthians e Santos, 1-1. O Corinthians está na final da Copa Libertadores da América. Um fato histórico, nunca antes feito, né? O Corinthians que nunca havia chegado numa final de Libertadores. Se ganhar o título, aí é que eu digo, O mundo corram, acaba. que o mundo vai acabar. Mas Olha o só. jogo, fala um pouquinho aí pra mim, você que assistiu, eu também acompanhei, mas vou deixar você falar, você acho que tá tão empolgada aí, dale, né, dale, no seu dale, lugar. boca. Dale, 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 boca. Acabou o jogo do Corinthians ontem, saiu uma frase extraordinária no Twitter ontem, dizendo que o Boca Juniors é o Brasil na Libertadores. Eu achei extraordinário, velho. Eu achei extraordinário. Mas eu posso ser sincero, eu vou torcer pro Corinthians. Eu vou torcer pro Corinthians. Não, vou torcer. O Corinthians já chegou na final mesmo, é o único brasileiro que tem, então vamos torcer pro Corinthians, né? Ontem não foi aquele jogão como se esperava. Pra mim, a melhor parte do jogo foi o Bandeirinha fazendo aquele semicírculo Não, ali. não, que foi Vale aquilo, velho. lembrar, eu não entendi por quê. O comentarista da rede que eu tava assistindo o jogo, né? Ele falou assim, ele queria 5 minutos de fama, 5 segundos, ele conseguiu. Eu Porque, pensei que ia escrever, é nóis, Timão. Era o que faltava, né, velho? por quê, minha gente? Alguém sabe um porquê meio lógico daquilo ali, ou foi só querer aparecer mesmo? Ele tava Eu tenho apitando medo falta. de falar. Ele só faltava dar cartão, mas de resto ele fez. Foi brincadeira aquilo ali, cara. Então, está sobre o jogo, não foi aquele jogo vistoso, de grande futebol arte. Até porque o Corinthians não tem sido aquela equipe de um futebol. É meio o Chelsea da Libertadores. É aquele Joga time que com... se defende muito bem. Como foi que o Muricy, foi o Muricy que falou? Eu não lembro de ter dito assim, nós não somos o Chelsea, não jogamos com... Ele usou outra palavrinha, Eu entendi, né? eu entendi. Preso na trave, parede. na parede. Então, o Corinthians tem jogado assim ultimamente. A gente lembra que no Paulistão quando ganhava era 1-0, né? Aqueles placares meio murchos, mas que surtiam resultado. É um time eficiente, é um time solidário. É muito. Assim, você vê que todo mundo ataca e todo mundo defende ao mesmo tempo. E acho que pelo que o Corinthians tem feito na Libertadores, foi merecido sim a classificação. Quando terminou o primeiro tempo com aquele gol do Neymar, tudo podia ter sido por água abaixo, mas aí o Corinthians vai Na e verdade, faz o um Santos gol. achou aquele gol, né? amigo? Era o que eu Porque ia teve dizer, vídeo eu no acho, meio do caminho, eu acho passou que o embaixo do goleiro, Santos pegou na trave, meio voltou que na canela do achou o gol e o Neymar ia passando da bola. Se a gente olhar o replay, ele ia passando da bola, mas conseguiu meter a canela ali e levar a bola para o fundo das redes. O Ganso não apareceu, Neymar não jogou o que sabe Esperava, jogar, né? não é? A sorte do Corinthians foi fazer aquele gol no comecinho do segundo tempo. Se fica aí uns 10, 15 minutos com 1-0 pro Santos, o bicho podia pegar e o Corinthians talvez não se classificasse. Foi irregular ou não o gol do Corinthians, gente? Eu não achei não, acho que o gol foi normal.
Porque houve essa questão levantada aí, se o gol havia sido regular ou não. Eu confesso, eu não olhei o lance, né? Porque eu também não vi o replay ainda, não. Certo? Mas ficou aí essa dúvida, tanto é que no final o Paulo Henrique Ganso, que é capitão da equipe do Santos, foi até o árbitro questioná-lo. E a polícia foi logo em cima, né? Mas ficou aí meio que essa dúvida. Eu confesso, eu não vi o replay, eu não sei se o Rodrigo viu. Eu também não. Pode falar. Esse cara me odeia. Eu acho que Não é só você, não. a parte mais emocionante do jogo foi o empurrão que Que o Gandula levou. Porque, Não, gente, que foi aquilo? nossa, o cara ficou, acho foi uma que mistura de 20 minutos humor. deitado no chão, ainda precisou da ajuda pra se levantar. É porque pelo que ele caiu, eu acho que ele machucou o cotovelo, deve Mas ter... nem eu, com 300 quilos, demoro tanto pra me levantar desse jeito. Se tu tá sentindo dor, tá aqui sentado no chão, qual coragem tu vai levantar? Um estádio todo olhando pra você, câmera e televisão e tudo mais. Na hora... Dá uma preguiça de se Não, levantar. na hora tá você ligado? fica querendo afundar mais no chão, entendeu? Mas verdade. eu também achei super desnecessário. Teto, tem? Tem. Bem, Obrigada, tem Vitor. sim, Rodrigo. Então agora o Corinthians espera a definição de Boca Juniors e a Universidade do Chile. Lembrando que o primeiro jogo foi 2-0 pro Boca Juniors lá na Argentina. Não, É eu vou isso. torcer, não, com toda É seriedade, vocês todos aqui sabem na mesa que eu sempre disse que sou santista, mas afinal eu vou torcer pelo Corinthians. Eu Vou não aguento torcer mais, muito pelo Corinthians. eu não aguento mais o Boca nas duas partidas. ganhando de brasileiro na final, não, velho. Eu não aguento mais o Boca ganhando no final de Libertadores, não. Então eu vou torcer pro Corinthians, aviso logo, tá certo? Talvez eu dê azar, né? Os argentinos parecem ter Ver. 5 a 6 títulos a mais que os brasileiros, né? Eu Na só Libertadores, alguma coisa acho assim. que eu vou Eu assistir acho que- esse jogo porque eu vou ter que assistir mesmo, entendeu? Mas pra torcer por alguém... Ô, Rodrigo, eu acho que é mais. Só o Boca Juniors deve ter uns 9 a 10, 12 por aí. É uma diferença Então é considerável. muito grande. Fora o River, fora o Estudiantes. É verdade. É grande. Além de Libertadores, tivemos A Copa do Brasil também. O ontem. Curitiba que virou, né? Perdeu o Como jogo por 1 a 0. o Sterling me perguntou ontem, estava feliz. Ô Vitor, o São Paulo tem algum título da Copa do Brasil? Eu respondi, olha, o São Paulo não gosta muito dessa competição. Não é uma competição muito que se encaixe na história do São Paulo. E ontem o Curitiba venceu por 2-0 e está pela segunda vez consecutiva na final da Copa do Brasil. Futebol, veja como futebol é. O Everton Ribeiro foi oferecido ao Sport. E começou a jogar bola depois disso. Foi oferecido ao Sport e disseram que não iam contratar ele porque ele estava escanteado no Curitiba. A torcida também não queria, não, o jogador nem entra. Hoje é o principal jogador Principal do meio Curitiba do que está Curitiba, jogando verdade. e muita bola. Você vê verdade. como o futebol é. Então o Sport vai perdendo essas oportunidades. Tipo, uma vez perdeu o Borges se tornou um dos maiores artilheiros de campeonato pontos corridos. O futebol é isso. Ofereceu, não pegou, meu velho. Vai-se embora, passou, o cara começa a mostrar futebol e você perde a oportunidade. Foi um gol do zagueiro Emerson, Foi. um gol do meia Everton Ribeiro. Isso aí. E agora o hoje, Curitiba espera a definição de Palmeiras e Grêmio o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 2 a 0. fora de casa, né? Boa limpa. Vale lembrar isso. E pela Libertadores, Boca Juniors e Laú. Né, o Boca Juniors também venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Diferenças difíceis de serem tiradas aí na minha visão. É verdade. Mas eu não acho não. O futebol tem dessas, né? O futebol é surpreendente. Óbvio que pode acontecer aí o esperado já. Mas o futebol tem dessas de surpreender e a gente fica ligado. Em O Edilson 2012 já tá- começa a dar tchau aqui. Eu não sei por que o Edilson tá dando tchau, tu sabe, Vitor? Achei que é que Entendeu agora, Gustavo, porque ele tá dando tchau? Entendi, Que Edilson. legal, ela Lima. entendeu por que agora. Gente, vamos se despedir Então eu vou então. me despedir da minha mesa aqui. Não, você não vai se despedir de ninguém, viu? Eu quero me despedir da minha Não, mesa, Estela. a mesa é minha, ok, Vitor Noblar? Tem teu nome na mesa? Tem? Cedi a você toda a apresentação hoje, Eu acho que a Não, mesa é você de não Edilson. cedeu, você chegou atrasada, é diferente. porém... Deixa eu me despedir. Ô Diego, tudo bom com você, Diego? Tá bem, né? Ok. Vitor Noblar, meu lindo, um beijo. A gente se encontra amanhã, um pouquinho mais cedo, 5:01, certa sexta-feira. A gente sabe que a programação é um pouquinho mais curta, mas a gente se encontra amanhã, 5:01. Todas as novidades. E já estamos no ritmo do forró. Um beijo, Estelinha. A gente se encontra mais cedo amanhã, se você chegar no horário, tá Eu certo? acho muito difícil, Edson Lima. Olha, veja bem, se as líderes terminarem de ensaiar no horário, eu estarei aqui a tempo. Ah, perfeitamente. Tá bom? Tire. Ah, não, então...
E se ela vai chegar no horário, sim, porque eu vou estar lá com ela, a gente vai trocar de carro, vai. entendeu? Tu E eu vou vai estar lá comigo. pra reforçar o horário. Então eu vou também, velho. Eu vou também. Faz-me rir. Boa tarde, Confusão, grava o programa hoje, deixa aqui no ar, vai entrar e vocês ficam tudo vendo o ensaio da Chile. Não é não? Boa tarde, Rodrigo Benson. Boa tarde, Edson Lima. Boa tarde, Rafão. Boa tarde, Diego Wagner. E boa tarde aos Olha o ouvintes. recalque. E a gente se encontra aqui amanhã, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Rodrigo Benson. Um beijo pra você, meu querido. A gente se encontra amanhã, certo? 5:01 da tarde. Ah, não vai se encontrar mais cedo não lá nos Não, você vai ficar aqui preparando o programa. É mesmo, é? É mesmo. Mas, rapaz, Quando você quer ir pros aflitos, quando eu digo pra você ir pros aflitos, você não vai. Mas é porque não dá pra eu Então ir. amanhã Aí, por favor, você acelera também aí, não por vai. favor. Acelera a despedida aí, por favor. Tchau, Gustavo Soares. Um abraço, Vitor Novar. Um abraço, Edson Lima, a todos que estão aqui no estúdio. Um abraço aos ouvintes do Pé no Gramado e um beijo pra Tomatinha que está assistindo o programa hoje. A fã número 1 da gente, né? A Tomatinha que tá sempre acompanhando o Pé no Gramado. Um beijo pro Edilson, um beijo pro Rafão, boa sorte mais tarde na apresentação do projeto, certo? Obrigado. Tudo dê certo e que o seu projeto possa aí continuar, afinal de contas, é realmente uma coisa bem válida e que merece realmente dar continuidade. Beijo pro Vitor, beijo pro Rodrigo, pro Diego e pro Marcelo que tá aqui hoje com a gente fazendo festa. Né, Marcelo? Ok, gente. Eu sou a Estela Soares, o Pé no Gramado vai ficando por aqui por hoje. A música, Edilson, qual o nome? Só pra eu conferir aí. Certo. Correndo atrás de mim, Aviões do Forró. Tá todo mundo no ritmo de São João Essa já, música coisa boa. Edilson botou em homenagem a ele mesmo. Ah, tá. 5:01, a gente se encontra amanhã, certo, gente? Beijo. Você